A partir de agora, na Converte Rádio Web, programa Acalma o Seu Coração, com a irmã Mirna Anara. Você me faz tão feliz, eu amo a tua Mais um programa, terça-feira, 9 da manhã. Estamos aqui mais uma vez juntinhos e esperamos que cada um possa sentir o fluir da presença do Pai durante todo este dia. E estamos aqui com o nosso pastor Josadak, que mais uma vez aceitou o convite para estar aqui junto conosco, respondendo algumas perguntas. Podem enviar perguntas sobre a atitude de uma mulher e homem de Deus. Quais as características nos nossos dias atuais que devemos ter? Então, ele vai estar aqui falando um pouquinho sobre esse tema. E eu já deixo de antemão o nosso número no WhatsApp, que é o 99-146-9165. E aí você pode contribuir com perguntas, com o que você tiver interesse, em dúvida, pode entrar em contato. E também a nossa live está sendo reproduzida no Facebook. Quem tem Facebook, esteja aí ligadinho na nossa rádio, no programa. Eu vou ler um versículo que culmina com o tema do programa. Algum versículo. A humildade cristã. Filipenses 2, de 1 ao 5. Se por estarmos em Cristo nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a você mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Então, no decorrer deste programa, iremos falar um pouquinho sobre a atitude de uma mulher e um homem de Deus, pastor. O que o senhor tem a falar sobre esse tema, mas primeiramente a gente vai fazer uma oração para que transcorra tudo bem. Pai querido, eterno Deus, louvado e exaltado seja o teu nome por mais um dia, pela noite, Senhor, que o Senhor nos concedeu para descansarmos, tranquilizarmos os nossos corações e os nossos pensamentos, para um dia despertarmos e enxergarmos que precisamos de Ti, precisamos ter a dependência total em Ti, Paizinho. Muito obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor, que o Senhor esteja acampando os seus anjos ao nosso redor diante de um mundo tão turbulento, Pai, nos dias atuais. Em nome de Jesus, Pai, flui o Teu Espírito Santo nas nossas vidas agora, Senhor, e durante o resto deste dia, Pai. Que a Tua presença marque de um modo especial cada vida, cada ouvinte, e que não sejamos mais os mesmos para sempre. Possamos melhorar cada dia mais para a glória e honra do Senhor. Fica com cada um de nós e com as nossas famílias. Assim que eu te oro e desde já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, a palavra está com o nosso pastor Josadak, que ele é vinculado à Presbiteriana do Brasil e ao Presbitério Sul de Sergipe. Isso.
Bom, eu quero agradecer de antemão o convite feito por Mirna. Eu quero também parabenizá-la pela iniciativa de desenvolver um trabalho dessa forma. Quero parabenizar também a existência dessa rádio, desse ministério, né, da comunicação. A gente sabe que a sociedade hoje é uma sociedade da comunicação. Os meios de comunicação alternativos, como é o caso da internet e outras ferramentas mais contemporâneas, são extremamente eficientes na divulgação de tudo que se queira divulgar, tanto coisa boa como coisa ruim, né? Mas, pela graça de Deus, a gente divulga coisas boas, né? Eu acho isso muito importante, é um trabalho muito importante. Eu sei que muitas pessoas são alcançadas através desse ministério. Enquanto mais propaganda se fizer, mais divulgação, né, nós teremos mais ouvintes, etc. Você terá mais ouvintes. Amém. Nós teremos mais possibilidades de ajudar pessoas, de abençoar pessoas. Mas voltando ao tema, né? Nós vivemos hoje numa sociedade extremamente libertina, digamos assim, né? Onde as pessoas não têm mais aquele senso de responsabilidade, firmeza de caráter e as influências do mundo, de um modo geral, né, sobre as pessoas, sobre os cristãos, sobre aqueles que querem servir a Deus e viver uma vida de obediência à palavra de Deus, são coisas muito fortes que nos cercam. Mas não só isso. A gente tem que lembrar-se também que nós somos pecadores. Apesar de a pessoa que se converte, que aceita Jesus como Salvador, ela não está livre da presença do pecado, né? Ela se tornará livre da presença do pecado, primeiro, quando morre, né? Segundo, quando houver o arrebatamento da igreja, que a gente for levado daqui para os céus, então o pecado deixará de existir como uma presença nas nossas vidas, e aí sim nós seremos assim como ele é, como disse Jesus, né, a respeito. Mas enquanto isso, não. Então o pecado possibilita a que nós fujamos dos padrões daquilo que Deus deixou estabelecido na sua palavra para que nós observássemos, né? E essa fragilidade decorrente ainda da presença do pecado, mais consagrado que sejamos, nós estamos sujeitos a cair. Essa realidade nos leva à exortação, né, de que nós devemos ficar atentos e observar a palavra de Deus e nos observarmos para vivermos uma vida de piedade no relacionamento entre homem e mulher, entre casados, entre noivos, entre namorados. Então, diante desse fato, eu acho que a gente precisa considerar, por exemplo, textos da palavra de Deus, como esse que você leu, né? São textos mais gerais, que dizem respeito ao nosso relacionamento de um modo geral com as pessoas e, consequentemente, deve ser um padrão de relacionamento entre homem e mulher, entre marido e esposa, entre noivos, etc. A ideia de respeito, a ideia de considerar o outro superior a si mesmo, no sentido de respeito, né, de admiração, enfim, tudo isso é comum a todo tipo de relacionamento. Agora, existem aquelas peculiaridades do casamento, né, da relação entre marido e mulher, que a palavra de Deus vai nos advertir sobre certos princípios. Entre os princípios mais controvertidos está a questão da obediência da mulher ao marido, da submissão da mulher ao marido. Mas, quando eu vou fazer um casamento, geralmente eu me prendo mais à afirmação de Paulo de que o homem deve amar a sua mulher,
Porque é muito mais difícil para o homem amar a mulher né, do que a mulher obedecer ao marido. Exatamente. Na sociedade daquela época, era um pouco diferente, porque a mulher naquela época não valia absolutamente nada, ou quase nada, né? Então, era uma ordem muito revolucionária, Paulo dizer que vocês devem amar suas esposas, né? Mais do que dizer que elas deveriam ser submissas, porque a própria cultura da época já favorecia esse tipo de comportamento. Hoje é o contrário, né? A nossa cultura nos leva a ter esposas até rebeldes, mais do que não só não submissas, como rebeldes. Então, é preciso a gente levar em consideração essa dimensão da realidade para poder... Então, eu diria o seguinte, eu sempre gosto de enfatizar nos casamentos o seguinte: antes de estar preocupada em ser submissa, no sentido de simplesmente se anular como pessoa, né? Não cabe mais isso. Então, o que é preciso acontecer? Que os casais dialoguem, né? Se respeitem. Porque a situação da mulher, o próprio Cristo, o próprio Evangelho, a própria igreja, soergueu a mulher, colocou a mulher numa condição extremamente, ou muito mais favorável do que quando a igreja se iniciou. O próprio Cristo comportou-se de maneira muito construtiva em relação à mulher, né? Então, é muito natural que nós compreendamos essa dimensão, mantendo... Porque qual é o propósito do apóstolo Paulo ao ensinar sobre a submissão? É que haja entre as pessoas amor, né? Que haja respeito, que haja, como se diz, cumplicidade entre ambos, que ambos criem os filhos nos caminhos do Senhor, que ambos desenvolvam princípios ou objetivos, né? Conjuntamente. Claro, se você tem um casal onde um vai para um lado e outro vai para o outro, isso não contribui para fazer a vontade de Deus, pelo contrário, né? Mas se são pessoas que têm o mesmo propósito, os mesmos objetivos, as mesmas intenções de coração, isso é o que a palavra de Deus nos ensina de um modo geral. Então, diante dessas afirmações que devem ser conduzidas em nossas vidas, tem uma pergunta de uma pessoa que não quis se identificar, que é o questionamento dela. E eu creio que de algumas pessoas também. Se os homens procuram mulheres de Deus para se relacionarem e vice-versa, qual o motivo deles não se encontrarem? Então, essa é uma pergunta bem interessante. Mais uma vez, a gente tem que lembrar-se de que o pecado é uma realidade. O pecado trouxe consequências muito mais sérias, muito mais graves do que a gente está acostumado a pensar. O pecado traz consequências sobre o psiquismo das pessoas, né? A nossa mente, as nossas emoções, tudo isso foi atingido pelo pecado. A nossa razão foi atingida pelo pecado. Então, isso evidencia que casais, por mais consagrados que sejam, eles não estão livres de sequelas do pecado sobre essas dimensões da vida. Então, é muito comum você encontrar no gabinete pastoral pessoas que têm boas intenções de servir a Deus, querem ser um casal, né? Ambos querem servir a Deus e pautar suas vidas na presença do Senhor, mas a mente da pessoa, o psiquismo da pessoa tem alguma dificuldade. Então, quando essas pessoas se unem, elas entram em atrito, elas entram em conflito, que às vezes não são conflitos não expressados. Às vezes o casal nem tem consciência de que isso está ocorrendo, mas está ocorrendo, né? E por isso
não se tem uma resposta. Por que não dá certo? Tem tudo para dar certo, mas não está dando certo. Ou tem algum ponto que a gente não consegue sair do lugar. É provável, é possível que seja o psiquismo da pessoa. A pessoa tem uma dificuldade a mais de um problema de ansiedade, né? Um descontrole de ansiedade, tem uma personalidade depressiva, né? A pessoa tem às vezes, casos mais graves, como até uma esquizofrenia, uma coisa dessa natureza, né? E isso acaba criando problemas no relacionamento. Isso para citar um item. Você poderia aí estender para outras coisas, valores, aprendizagens erradas na família originária, né? Que você tende a repetir certos comportamentos. Então, é muito variado. As causas pelas quais um relacionamento não dá muito certo, tem muita coisa em jogo. É claro que a palavra de Deus, que buscar o ensinamento do Senhor, buscar o aconselhamento pastoral, que é diferente do aconselhamento psicológico ou do psiquiatra, ou do psiquiátrico, né? Mas se você tem dificuldades emocionais, busque a ajuda de um profissional, porque ele vai lhe ajudar. E busque seu pastor, né? Que ele vai lhe ajudar na área espiritual. E o psicólogo vai cuidar do seu psiquismo. Se o caso é psiquiátrico, não pense duas vezes, vá ao psiquiatra. Se você precisa tomar medicamentos, tome medicamentos. Eu tenho problema de síndrome do pânico, né? E eu tomo medicamento regular, como é que se diz? Remédio controlado, cloridrato de paroxetina, 20 miligramas por dia eu tomo, porque eu tenho a síndrome do pânico. De repente eu fico pensando que vou morrer daqui a 2 minutos. Né? Então, isso é coisa do psiquismo, da mente. Minha família tem muitos casos assim, né? Então, eu preciso da medicação. Isso não interfere em nada na minha espiritualidade, na minha comunhão com Deus, né? E melhora meu relacionamento com minha mulher. Né? Olha... Então, é verdade. E a gente fica com tanto medo de morrer, mas a gente sabe para onde a gente vai, né, pastor? Então... Pois é. Mas isso é um detalhe interessante. O medo de morrer é um medo mental, psíquico, né? O medo da morte, do que vem depois da morte, é o que nós não temos. É diferente. Uma coisa é você ter medo de morrer, outra coisa é você ter medo da morte, né? Do pós-morrer. Porque medo de morrer todo mundo tem. É natural que o ser vivo não quer morrer. A morte é um projeto não planejado inicialmente por Deus, né? Deus não queria que nós morrêssemos, mas veio o pecado e veio a morte, tanto física como espiritual. Então é natural que a pessoa tenha medo disso, mas o que a gente não teme é o que vem depois da morte. Eu sei que quando eu morrer eu vou estar com o Senhor para sempre na glória, né? Isso dá uma tranquilidade enorme à pessoa. Agora, e outra coisa, a síndrome do pânico, ou qualquer outro fenômeno de natureza psíquica, é coisa química, é coisa do corpo, entendeu? Então, como é do corpo, independe se a pessoa é isso, é aquilo, pode ser o que for, espírita, do candomblé, da igreja, servo do Senhor, não interessa. É psiquismo, é mental, então a pessoa precisa de tratamento. Tratamentos e pessoas que o ajudem, né? Exatamente. Tem uma pergunta aqui bem interessante de uma ouvinte. Ela quer saber sobre por que as igrejas estão cheias de mulheres separadas e cristãs, de relacionamentos cristãos, e esses ex-esposos estão onde? Que não se vê nem em outras igrejas. Bom, eu entendi bem? Eu acho que dá para entender. O que, na verdade, a irmã está colocando é uma incoerência, né? Se a gente está numa igreja que serve a Deus, onde as pessoas servem a Deus, não devia existir uma quantidade tão grande de pessoas separadas.
Mas eu vou dizer algumas coisas aqui que talvez surpreenda alguns e a gente não... A igreja, tanto católica como protestante, não interessa que igreja, a igreja é um lugar de muito pouco transparência. Existe pouca transparência entre as pessoas, entre os irmãos, né? A Bíblia diz assim: confessai os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para que sejais curados. Eu não conheço igreja nenhuma que coloque isso em prática. Não tem igreja, não tem pastor que tenha coragem de ensinar ao povo: irmãos, vão lá confessar seus pecados uns aos outros, né? Não existe isso. Por quê? Porque a gente cria uma imagem dentro da igreja, uma imagem que é comprada pelas pessoas. A gente vende essa imagem. Pastor, então, coitado, esse aqui que vende mesmo a imagem de homem perfeito, né? E as igrejas cobram isso do pastor. Exatamente. Né? O pastor não pode ter depressão, o pastor não pode ter dificuldade no casamento. O santo do altar. É o santo do altar, e o pecado dele tem consequências seríssimas. É verdade. Ele está à frente, ele foi chamado para conduzir um povo. Agora, esse é o problema, é o dilema. Só que né? sobrecarrega e acaba, né, criando problemas. Mas assim, o que eu quero dizer com isso é o seguinte: eu não estou dizendo com isso que o pastor não deva ser um homem santo, que a família do pastor não deva ser exemplar. Claro que a gente procura lidar com essa questão de forma... Mas a gente não pode se tornar tão algoz do pastor, né, ou de qualquer irmão, né, como se fosse o fim do mundo se ele sofrer alguma dificuldade. Mas voltando à questão da irmã. Então, o que ocorre? Como a gente não tem esse nível de transparência, a gente não conhece a dificuldade dos casais, né? O pastor conhece mais, porque o pastor tem... as pessoas têm liberdades, certa liberdade para dizer certas coisas. Eu vou contar só um incidente para vocês terem uma ideia de como as coisas são. Uma vez, não foi aqui em Aracaju, portanto, ninguém pense que se trata de alguém daqui de Aracaju, foi em outra cidade. Uma irmã, na igreja onde eu era pastor auxiliar, me chamou e disse: pastor, eu preciso conversar com o senhor. E ela veio conversar comigo. O problema dela era problemas na área sexual, com o marido, né? Problemas sexuais. Aí ela disse assim: olha, eu me sinto muito à vontade para falar para o senhor sobre essas coisas, porque o senhor dá abertura, o senhor é um pastor a gente tem mais acesso ao senhor, né? Mas que eu quero que o pastor da igreja ore por mim, não o senhor. Ou seja, ela achava que, pelo fato de eu ouvir a confissão dos pecados dela, eu já estava, dos problemas sexuais dela, eu já estava suficientemente contaminado ao ponto da minha oração não chegar nem no passar do teto. Então, a cabeça das pessoas é assim, né? Ela queria contar os problemas a mim, pedir os conselhos a mim, mas queria que o pastor titular da igreja, que era um homem que ela não jamais abriria a boca para contar nada a ele, né, do que ocorria. Então, você vê como as coisas são, né? Então, isso se generaliza, entendeu? Então, muitas mulheres, muitos casais têm problemas, e esses problemas não são adequadamente tratados, e aí cria essa situação que ela falou. Você tem uma quantidade imensa de mulheres divorciadas dentro da igreja, e os maridos, seus ex-maridos, fora, geralmente, né, eles acabam saindo. O homem é muito mais difícil trato. Por isso que eu costumo dizer que para cada homem existe uma mulher específica, né? Tem mais uma pergunta aqui. O que ela acha, o que o senhor acha da rede social para relacionamento? Hoje em dia está uma febre, o WhatsApp, né? É o mais que a gente vê, mas é o WhatsApp, infrequente.
E gerando assim, eu conheço alguns casais que têm alguns problemas. E por onde eu ando, um ou outro casal reclama de uma rede social específica. Por conta que tem seus relacionamentos e seus esposos, suas esposas acabam negligenciando o convívio entre o casal, assim, fazendo coisas ilícitas. A pergunta aí tem duas opções, né? Primeiro é pensar nas redes sociais como uma possibilidade de um encontro que dê certo, né? Nada impede que você, numa rede social, ache alguém e acabe namorando essa pessoa e se casando e se dando muito bem. Isso é possível, isso acontece, né? Isso é o lado bom, é o lado positivo, o lado construtivo da rede social. Então, o senhor está falando esse ponto para rede social, assim, você encontrar alguém. Encontrar alguém. Isso é uma coisa. Outra coisa diferente é você se relacionar com as pessoas, né? Pessoas da igreja ou não da igreja, e a partir desse relacionamento ali, você acabar se comportando de forma inadequada, né? Tendo conversas mais íntimas ou certas insinuações, etc. Isso, todos nós que mexemos com rede social temos tentações nessa área. Eu não sou diferente, eu tenho esse tipo de tentação. Qualquer um tem, né? É muito fácil a gente se envolver. Então, é preciso vigilância dobrada. Você precisa ter muito cuidado para que isso não desemboque, né, numa coisa... Isso não significa que dificuldades de qualquer natureza não possam ser conversadas. Pode. Agora, desde que haja respeito e haja bom senso e maturidade. Isso depende muito das pessoas. Agora, tem um detalhe. Se o cônjuge se sente incomodado com essa situação, então é preferível que a pessoa evite, né, por causa da convivência com o esposo, com a esposa. Isso sim é que é difícil, né? Que é o que é necessário, a pessoa ter a consciência de que ela não deve se envolver, não deve nem sequer ter esse tipo de contato para evitar que o cônjuge fique triste, etc. E quando há um questionamento, e quando uma pessoa, tipo, a esposa ou o esposo, vive as ocultas nas redes sociais, sem a esposa saber, e ela acaba descobrindo por um deslize, ou ele acaba descobrindo por um deslize que ambos dá problema. Aí, se a pessoa está fazendo mudar isso também. Pois é. Se a pessoa está fazendo isso de forma escondida, já é sinal de que alguma coisa não está bem, né? Então, ele precisa mudar de comportamento, arrepender-se desse pecado, né? Colocar-se diante de Deus e deixar de comportar-se daquela forma, né? E deixar que a esposa tenha livre acesso às coisas que ele põe na rede social, ou as conversas que ele tem com as outras pessoas, se esse for o caso, né? Às vezes você tem conversas que são conversas pessoais que necessariamente não devem ser abertas nem para a esposa nem para o marido, como você, principalmente pastor, tem essas situações, né? Você, no gabinete pastoral, você recebe casais, ou um ou outro, ou os dois, e você não pode dizer nem à esposa o que é que está ocorrendo com aquele casal, porque corre o risco da esposa abrir a boca para uma amiga muito íntima, de muita confiança, e daqui a pouco, meu irmão, a coisa perde o controle. Então, a responsabilidade pastoral é maior e muito mais séria. Vai ser, né? Mas a pessoa, qualquer ser humano, independentemente, inclusive, de ser crente, né? Qualquer casal, qualquer relacionamento, fora da igreja mesmo, mas de pessoas que vivem uma vida correta do ponto de vista ético e moral, precisa ter muito cuidado com essa dimensão, sob pena de sofrer consequências.
Tinha uma pergunta, mas eu vou passar adiante. Sites de relacionamentos é correto para se conhecer alguém? Acho que sim. Acho que são corretos. E quais são os critérios que a gente deve... Esse é o problema. O problema é que sites de relacionamento são instrumentos que aproximam pessoas, né? Tem esse lado positivo, mas você tem uma área de risco muito grande, entendeu? Esse é o problema. Quando você tem relacionamento com uma pessoa, tem um relacionamento inicial, um conhecimento de uma pessoa da própria cidade, da própria igreja, que você conhece a família, essas coisas assim, então a probabilidade de você estar acertando é muito maior do que a probabilidade de você acertar num site de relacionamentos, né? Porque no site de relacionamento tem todo tipo de gente, né? Então, obviamente que você está numa área de risco muito maior, mas isso não significa que ele seja errado por isso. Ele é errado se o propósito for errado. O site em si é neutro, ele não é nem bom nem ruim. Ruim, bom é o homem que é bom ou ruim, né? As intenções do coração, Jesus disse, o que contamina o homem não é o que entra, é o que sai. Né? É o que sai, esse é que é o detalhe. Então, o que o senhor acha de mulheres ou homens cristãos contarem seus problemas para homens ímpios ou amigos ímpios? Amigos virtuais, né? No caso. Pessoas que não são cristãs. Mais uma vez, depende. Se trata de pessoa madura, de pessoa equilibrada, de pessoa que você sabe que não vai lidar com aquilo de forma irresponsável, tudo bem, não tem nenhum problema. É como a questão de, por exemplo, o cristão pode ir a um psicólogo que não seja cristão? Pode. Por que não pode? Pode sim. Claro que você, como cristão, você vai ter um filtro em relação àquilo que o psicólogo eventualmente diga ou fale, né? Cabe a você, como cristão, à luz da palavra de Deus e do conhecimento da teologia, da doutrina, da sã doutrina, avaliar essas coisas. Mas nada impede que você procure um bom profissional, né? E a mesma coisa, você pode conversar com pessoas não cristãs sobre certos assuntos. Agora, é claro que a pessoa não cristã, quando se trata de questões espirituais, quando se trata de valores do reino de Deus, essa pessoa vai ter dificuldades, então talvez não seja interessante. Mas tudo é uma questão de bom senso. Aqui a ouvinte, ela disse que nos sites os homens mentem muito. Não só os homens, né, mas mulheres também, como o pastor falou, que as intenções do coração é que vai revelar o nosso caráter, né, diário. E Deus, ele conhece. Você pode estar escondendo tudo do outro, mas Deus, ele vê e você vai pagar um alto preço. Para finalizar e a gente passar uma musiquinha e o pastor descansar um pouquinho, beber uma água, eu vou fazer uma pergunta bem interessante, que é um questionamento que algumas pessoas têm e que eu estava conversando esse final de semana sobre exatamente isso. Cadê? Ai. Cadê? Sumiu. Não. Gente. Você não lembra? Aqui. É correto uma mulher se aproximar de um homem para se conhecer e com fins de relacionamento, assim, mais íntimo? Assim, tipo, namorarem, chegar a namorar? É correto a mulher se aproximar, assim, tomar essa iniciativa? Sim. Acho que é correto, que nada impede que isso ocorra. Às vezes você encontra homens muito tímidos. Se você for depender deles, você não vai conseguir nada, né? Então, é possível. É natural que isso ocorra desde que o alvo dessa aproximação não seja alguém que vá se sentir ofendido. Mas correto isso não tem
Nada que obstacule isso, né? Pronto, vamos... certas coisas, por exemplo, porque os relacionamentos são muito interessantes, eu acho muito interessante. A mulher é muito esperta. Às vezes, você está interessada vamos pensar aqui em jovens, né? Não em velhos como eu, mas em jovens. A mulher está interessada num jovem, a menina jovem também, vê a pessoa ali e tal, aí o que é que ela faz? Ela vai, passa por ele, né? Passa por ele, marca presença, mas sem ser explícita, né? Sem ser oferecida, como se diz, né? Mas se faz presente de alguma forma. Aí o sujeito vê a mulher e pensa, coitado, ele pensa que ele foi que viu ela, mas foi ela quem viu ele. Já viu antes. Já sonhou com ele antes. Isso é o que geralmente ocorre, né? A mulher gosta e é uma arma da mulher, um papel enigmas. Da mulher. Ser discreta. Por quê? Porque, ao contrário do homem, a mulher tem a beleza para oferecer, né? Como chamariz. A beleza dos cabelos, né? O corpo. Essas coisas são de Deus, né? Deus nos fez assim e nos fez interessados assim. A mulher, quase sempre, ela tem interesse na beleza do homem também, mas é menos importante isso. É secundário, digamos assim. Ela vai procurar logo outras coisas, né? Outras dimensões do homem. Mas o homem não. O homem dá prioridade à aparência. Depois é que ele vai pensar nas outras coisas, quando ele tem juízo suficiente para pensar. Então, são diferenças, e essas diferenças precisam ser observadas, mas sem radicalismo. Isso não significa que uma mulher não possa se aproximar de uma pessoa. Mas precisa ter o cuidado para que não... tem que avaliar a pessoa, né? Tem que ter uma noção de quem é a pessoa, claramente, né? Às vezes a pessoa precisa jogar a toalha. Já que ele não faz isso, então eu vou lá e se não der em nada, não deu, pronto, acabou. Aí eu parto para outra, né? Pronto, então vamos passar uma musiquinha aqui. Aline Barros, Atitude. Sim, para o teu reino, quero atitude que define um cristão. Abre meus ouvidos, quero tua direção. Toma minha mente, guia o meu coração. Nele há caminhos que parecem ser direitos, mas teus pensamentos são mais altos e perfeitos. Seja, Senhor, o centro do meu viver. O foco não quero perder. Preciso ser fiel
glorificado a Deus. Amém. Por essa abertura que eu tenho, né? Então, estou à disposição. Pastor, eu sei que o senhor está cansado, mas eu vou pedir para que o senhor faça uma oração pela vida dos solteiros, sim, né? Que eles fiquem firmes, não caiam, não desanime, né? Pela vida dos casais também que estão com suas esposas, seus esposos, mas que assim, vez ou outras acontecem coisas que é fato que aconteça, né? Para que vejam, reflitam e vejam o que está acontecendo no relacionamento de ambos, entre os filhos, e também pelos aniversariantes do mês, que lá na minha igreja tem algumas pessoas aniversariando, que é o Gleice, esse mês de abril. Espera aí. Mês de abril é Gleice, Micaele e Samuel. E algumas amigas minhas também, Niara, Kathleen. Assim, que possamos orar pelos aniversariantes do mês de abril. Tá bom. E os solteiros, né? Que é uma área marcante. Né? É verdade. Vamos orar então. Ó Deus, nós te louvamos pela tua graça, pela tua misericórdia, que se renova a cada manhã, como diz a tua palavra. Nós queremos colocar diante de ti, Senhor, os nossos ouvintes, os nossos telespectadores aqui na internet, pessoas que estão buscando, Senhor, bênçãos de ti na área de relacionamento, que estão enfrentando dificuldade, às vezes casais que estão enfrentando dificuldades, as mais diversas. Nós sabemos como é difícil tudo isso, como é difícil tomar uma postura, às vezes até a gente sabe, mas tem dificuldade em tomar uma atitude construtiva em relação à resolução de problemas e de dificuldades. Nós te pedimos que tenhas misericórdia do teu povo, que tenhas compaixão de pessoas assim. Queremos também te pedir por aqueles que são solteiros e que ainda vão passar pela experiência de uma vida a dois. Pedimos que essas pessoas possam receber de ti a orientação e o discernimento para escolherem, para se unirem àquelas pessoas que são de tua vontade, né? Para Amém. Que possam, Senhor, cumprir os teus propósitos. Te pedimos também pelos aniversariantes, as pessoas que foram enumeradas aqui, mas também muitas outras que estão completando mais um ano de vida, que estão se alegrando na tua presença. Amém, a tua palavra diz que a gente deve se alegrar com os que se alegram. Isso. E também diz que devemos nos entristecer com aqueles que se entristecem. Nós te pedimos que nos abençoes e nos guarde de todo mal, no nome do Senhor Jesus. Amém. Senhor. Amém. Vamos colocar a música de Anderson Freire, Atitude. E assim encerramos o programa. E participem de encontros, se envolvam, pessoas solteiras, casados, se envolvam com encontros de casais, de solteiros, façam visitas, não fique esperando cair alguma coisa do céu, que não vai cair, não vai bater na sua porta. O de repente de Deus existe, mas você também tem que fazer a sua parte, não pode ficar parado, porque as coisas vão acontecer naturalmente quando você menos espera. Então, vamos acalmar o nosso coração, né, pastor? Exato. Então, um beijo enorme no coração de todos e esperamos para mais um programa na próxima semana, que vai ser um bate-papo entre alguns solteiros. Vamos desvendar um pouquinho os segredos dos solteiros próxima semana. Então, estejamos sintonizados aqui na canal. Tchau, tchau. Percebi na caminhada a escuridão do cego, o silêncio de um mudo. Quando me afastei de ti, paralítico da fé, foi assim que me senti. Uma
mas entrei dentro do templo e o tesouro descobri. Não foi prata, não foi ouro que me colocou de pé, foi ouvir a sua voz e ressuscitou minha fé. Não que eu viva do passado, mas é sempre bom lembrar do lugar onde caí, pra poder me levantar. Hoje não sou mais enfermo, decidi não ser assim. Atitudes como essa ninguém tomará por mim. Minha vida é um milagre que o Senhor na cruz gerou. Esse é o maior milagre. Obrigado, meu Senhor. Minha mente está sarada, minha alma encontrou paz. É tão bom te ouvir de novo, a cegueira nunca mais. Uma dose de atitude me ajudou a melhorar. Eu vivia me arrastando, hoje posso caminhar. Não foi prata, não foi ouro que me colocou de pé, foi ouvir a sua voz que ressuscitou minha fé. Não que eu viva do passado, mas é sempre bom lembrar do lugar onde caí, pra poder me levantar. Hoje não sou mais enfermo, decidi não ser assim. Atitudes como essa ninguém tomará por mim. Minha vida é um milagre que o Senhor na cruz gerou. Esse é o maior milagre. Obrigado, meu Senhor. Hoje não sou mais enfermo. Atitudes como essa ninguém tomará por mim. Minha vida é um milagre que o Senhor na cruz gerou. Esse é o maior milagre. Obrigado, meu Senhor. Hoje não sou mais enfermo, decidi não ser assim. Atitudes como essa ninguém tomará por mim. Minha vida é um milagre que o Senhor na cruz gerou. Esse é o maior milagre. Obrigado, meu Senhor. Percebi na caminhada